Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dismenorreia e as cólicas menstruais. Então a dismenorreia, ela é considerada dor pélvica que acontece nos primeiros dias do período menstrual da mulher e ela cessa, ela acaba no final do fluxo. Então acabou o fluxo, acabou a dor, tá? E ela pode ser considerada primária ou secundária. Então primária é quando ela não tem nenhuma associação com nenhuma doença, então é só a cólica dentro de um período, de um ciclo menstrual normal. Já a dismenorreia secundária, ela está associada com alguma doença, seja uma má formação uterina, seja um mioma, seja uma endometriose, né? Alguma doença que cause dor, né? Então tem associação com alguma doença. Eu como mulher, eu posso falar que a gente cresce, a gente se torna mulher ouvindo muitas coisas e muitas informações de outras mulheres mais velhas que a gente acaba internalizando, a gente coloca aquilo como verdade, né? E a gente se torna mulher acreditando em coisas que não necessariamente são verdade, são verdadeiras, né? Então, quantas mulheres vocês conhecem, né? Ou às vezes até são vocês próprias, né? Quantas mulheres vocês conhecem que sentem muita dor, que apresentam cólicas terríveis durante o seu fluxo menstrual, né? Vocês conhecem alguma mulher que não possui cólica? Ou você é uma mulher que não possui cólica? Por exemplo, eu não tenho cólica. Foram raras as vezes na minha vida que eu já tive cólica. E quando eu falava para outras mulheres que eu não tenho cólica, as pessoas me olhavam, tipo, é sério? Como se eu fosse um alienígena, porque eu não tinha cólica. Eu falava, gente, será que eu sou estranha? Então, quando eu era adolescente, eu me achava muito esquisita, porque todas as meninas tinham cólica ao meu redor e eu não tinha. Então, é como se eu fosse um ET ali no meio, né? E quantas mulheres vocês conhecem que se automedicam, se entopem de analgésicos para minimizar essa cólica durante o período menstrual? Eu conheço várias, né? Eu conheço muitas mulheres assim. Então, infelizmente, nesse processo da gente se tornar mulher, a gente acaba acreditando que sentir dor faz parte de ser mulher, que sentir dor é parte do mundo feminino e que dor, né, e que na verdade assim, a menstruação é sinônimo de dor. Então, não tem como você menstruar e não sentir dor, isso não existe, é mentira, né? Então a gente acaba acreditando nisso, só que na verdade, tudo isso é mentira, né? Porque a menstruação, ela não é e ela não deve ser sinônimo de dor, né? Então, dentro do Ayurveda, como eu falei, o Ayurveda, ele considera todos os sinais que o corpo dá, pequenas alterações mesmo, coisas bem sutis como desequilíbrios, né? Como a cólica, por exemplo, é encarada como um desequilíbrio. E como todo e qualquer desequilíbrio, pode e deve ser tratado. Então, segundo os textos clássicos, um dos textos clássicos, né, do Ayurveda, ele coloca que o ciclo menstrual da mulher, ele deve ser regular, ele deve ter aí em torno de 27, 30 dias de duração, o sangramento, ele deve ser vermelho vivo, ele deve sair facilmente dos tecidos e não deve manchá-los, e não deve haver dor durante esse fluxo menstrual, e esse fluxo, esse ciclo, ele deve durar aí entre 3 e 7 dias mais ou menos. Então, como a gente já viu, durante a menstruação, o dosha vata, ele tá mais forte no nosso corpo. Por quê? Porque justamente o dosha vata é o responsável por colocar a nossa menstruação para fora do corpo, né? Então, ele tá mais forte no nosso corpo, nesse momento em que a gente tá menstruando. Então, se por um acaso, né, esse vata que já tá mais forte, se por um acaso, seja pela minha alimentação, fatores externos, minhas emoções, o meu ritmo de vida, se eu agravo mais ainda esse vata, o que que vai acontecer? Eu vou apresentar desequilíbrios que estão relacionados com o dosha vata, como por exemplo a dor. Então a dor, ela é um sinal, ela é um sintoma, na verdade, que está muito relacionado com desequilíbrio, com agravamento de vata. E assim, além da dor, né,
Esse aumento de vata, ele pode provocar uma ansiedade excessiva, preocupação excessiva, a mulher fica muito agitada, ela tem dificuldade para dormir, tem insônia, né? Ela pode ter dificuldade para se concentrar, ela pode ter outras dores além da cólica, ela pode ter enxaqueca também, que é muito comum, né? Algumas mulheres sofrerem de enxaqueca nesse período menstrual aí. Mas e aí, o que a gente tem que fazer, né? O que as mulheres que têm cólicas têm que fazer? Então, elas deveriam alterar tanto a sua alimentação quanto os seus hábitos, sua rotina, né, de vida diária, para tentar minimizar esse vata, esse excesso de vata. Então, acalmar esse vata, né? Então, eu vou falar aqui coisas bem simples, assim. E usando, as coisas que eu vou falar é usando o raciocínio do Ayurveda, que é semelhante aumenta semelhante. Oposto reduz oposto. Então, o dosha vata, ele é um dosha que está muito... ele é formado pelos elementos ar e éter, principalmente. Então, ele tem as características de secura, de mobilidade, de frieza. Que mais? Então, ele é seco, áspero, leve e ele é frio, né? Então, a gente tem que pensar em coisas opostas para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, alimentos. Você deve evitar alimentos frios, congelados, gelados, né, bebidas também, então, por exemplo, evitar sorvete, evitar alimentos congelados, né, evitar alimentos crus também, né, então, por exemplo, até a saladinha lá de folha que você come, se você puder dar uma passadinha na frigideira, no vapor, ou então, para minimizar esse vata, você pode usar um azeite de boa qualidade, ou um óleo de gergelim, pingar umas gotinhas de limão ali, já ajuda bastante a reduzir esse vata no corpo, né. Você deve optar por alimentos mais quentes, mais untuosos, né? O que é untuoso? Mais oleado, né? Evitar alimento seco, preferir um alimento que não seja tão seco, que seja mais oleadinho, né? Com óleo, obviamente, de boa qualidade, né? E optar por alimentos cozidos. Então, evitar também o excesso de alimentos com sabor amargo e adstringente e tomar muito cuidado com o excesso de pimentas na comida e de alimentos picantes de uma maneira geral. Então, realizar a autooleação do corpo também é uma coisa muito legal, porque pacifica bastante o vata, né? Principalmente usar o óleo de gergelim, que é muito bom para vata. E se você não tiver tempo e condições para olear o corpo inteiro, você pode pelo menos olear a região do abdômen e do baixo ventre, né? Com óleo de gergelim prensado a frio, levemente aquecido em banho-maria. Tente reduzir também um pouco do seu ritmo de vida, porque vata é movimento, vata é mobilidade. Então, quando você tá muito agitada, com muitas coisas para fazer, fazendo 2 coisas, 3, 5 coisas ao mesmo tempo, isso só vai agravar o seu vata, só vai piorar a sua dor. Então, tentar ficar um pouco mais tranquila. Se você pratica atividade física, continue praticando, mas opte por atividades físicas mais tranquilas nesse período. Então, evite, por exemplo, uma corrida, né? Opte, por exemplo, sei lá, uma aula de yoga, mas a yoga também pode ser vigorosa dependendo do tipo de yoga que você pratique. Então, pratique uma aula que seja mais calma, mais tranquila, né? Uma aula de yoga mais light mesmo, né? E a meditação também pode ajudar bastante. Tem alguns chás também que ajudam bastante no caso de cólicas, como o chá de funcho ou erva doce, porque facilita o fluxo menstrual. O chá de camomila e hortelã são muito bons também, só que tem que tomar muito cuidado, porque esses 2 chás, eles tendem a aumentar a vata se eles forem consumidos em excesso. Então, a hortelã ela é muito boa para mulheres que têm um fluxo mais alto. A camomila, ela é boa para ambos os casos. O chá de canela, ele é indicado para cólicas em mulheres que têm um fluxo mais baixo, mais reduzido. O hibisco, ele é indicado para casos de cólicas em mulheres que têm um fluxo mais intenso, mas o hibisco também tem que tomar bastante cuidado, porque se tomado em excesso, ele também aumenta a vata. Então, em vez de você melhorar, você prejudica. Por isso que é sempre bom e importante você ter um acompanhamento de um terapeuta Ayurveda, certo? Então, concluindo, eu acho assim que a gente como mulher, a gente precisa aprender a se reconectar com o nosso corpo para a gente poder entender melhor os sinais que o nosso corpo dá. E acabar com essa crença de que a mulher tá acostumada e tem que... a mulher sofre, a mulher foi feita para sentir dor mesmo, a dor da menstruação, a dor da cólica, a dor do parto. Então, a gente acreditar que a mulher tem que ser acostumada a sentir dor só reforça esse pensamento de que a dor é uma coisa normal para a mulher, e não é. A dor é um sinal
e é um sinal que a gente tem que olhar com muito cuidado. Por que eu tô sentindo dor? O que eu tô fazendo? O que tá de errado? Tem alguma coisa errada, né? Então a gente tem que levar muito a sério os sinais que o nosso corpo dá. Então, assim, esse texto também não substitui, esse vídeo, não substitui uma avaliação médica. É muito importante vocês irem no médico para fazer a exclusão de qualquer diagnóstico, de qualquer doença que possa ter como um sintoma cólica, né? Então, a gente precisa aprender a entender os sinais que o nosso corpo dá, e essa autoavaliação é o primeiro passo, né? A gente entender os sinais do nosso corpo, buscar ajuda profissional é o segundo passo. Então é muito importante a gente estar conectado com a gente mesmo, a gente entender o nosso corpo, os sinais do nosso corpo, buscar ajuda e se tratar. Por isso, se cuidem, sempre busquem ajuda, se observem, se reconectem, tentem entender os sinais do corpo, tentem entender e associar a rotina de vocês com tudo que o seu corpo mostra para vocês, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo tema.